campo elétrico, que a gente representa pela letra E maiúsculo, uma setinha aqui em cima. Bom, então vamos ver o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma carga qualquer, tá? Uma carga aqui, vou botar aqui Qzão. Vamos supor inicialmente que essa carga seja positiva. Então, próximo a essa carga Qzão, eu vou colocar uma outra carga aqui, tá? Que nós vamos chamar de carga de prova. Então, vou colocar uma carguinha pequenininha aqui, ó. Vou chamar de Qzinho, próximo de Qzão. Bom, se Qzinho for negativo, o que vai acontecer? Vai surgir uma força aqui de atração. Afinal de contas, você tem duas cargas de sinais contrários, próximas uma da outra, né? Vou até colocar aqui uma certa distância aqui, só para ter em mente que elas têm uma distância uma da outra. Então, vou colocar aqui uma distância D. Então, vai surgir uma força aqui de atração se as duas cargas tiverem sinais contrários. Por outro lado, se Qzinho for positivo, essa força vai ser de repulsão. Se Qzinho for eletricamente neutro, o que vai acontecer? As cargas negativas de Qzinho serão atraídas por Qzão, consequentemente, Qzinho também vai ser atraído por Qzão. Por outro lado, se essa carga Qzão fosse negativa, aconteceria a mesma coisa. Se eu trocar Qzinho de lugar agora, colocar, sei lá, ou então colocar uma outra carga, vamos supor, aqui assim, ó, nesse pontinho, vou chamar aqui de Qzinho 2, chamar aqui de Qzinho 1, Qzinho 2. Também uma certa distância da carga Qzão. Essa distância eu vou chamar de, chamar isso aqui de D1, chamar isso aqui de D2. Vai acontecer a mesma coisa, uma força que pode ser uma força de natureza elétrica, que pode ser de atração, ou pode ser de repulsão. Bom, e se eu colocar uma terceira carga aqui agora, ó, vou botar aqui assim, ó, a carga Q3, também, né, ó, veja que a distância aqui, a única coisa que está mudando, além das cargas, né, a distância também está mudando e muito, ó, vou chamar aqui de D3. Bom, dependendo dessa carga aqui, do sinal dessa carga, também vai haver uma força, né, de natureza elétrica, que pode ser de atração ou pode ser de repulsão. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, qualquer lugar que eu coloque uma carga nas proximidades dessa carga Qzão, sempre vai haver uma força de natureza elétrica. Então, essa região aqui, ó, em torno de Qzão, é uma região de influência elétrica. Tá? Então, essa região de influência elétrica nós chamamos de campo elétrico. Então, o campo elétrico, vou escrever aqui, ó, campo elétrico, é uma região de influência elétrica em torno de uma carga, né, de uma carga que, um objeto que esteja carregado. Então, campo elétrico, região de influência. Região de influência, mais a influência elétrica, em torno de uma carga. E uma carga Q, claro, essa carga Q não pode ser zero, tá? Ela pode ser positiva ou negativa, vou ter uma região de influência aqui, ó. Se ela for zero, ela é neutro, o objeto é neutro. E o objeto estando neutro, quer dizer, a propriedade de carga elétrica não está manifestando, não existe campo elétrico algum, tá? Agora, esse campo elétrico também é um vetor. Ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Então, o módulo desse campo elétrico o módulo do campo elétrico é a razão entre a força elétrica pela carga que sofre a ação da força, tá? E esse campo elétrico é dado em Newton por Coulomb, tá? Então, essa carga Qzinho, ela sofre a ação da força elétrica, tá? Devido à presença desse campo elétrico aqui, ó. Então, o campo elétrico é dado por essa expressão, tá? Esse campo elétrico também vai ter o quê? Uma direção e um sentido. Então, vamos lá, direção do campo.
Bom, a direção do campo depende dessa carga aqui, ó. Depende dessa carga aqui. Então, se essa carga aquizão que gera o campo for positiva, o que vai acontecer? Em torno dessa carga aqui, nós vamos ter o que nós chamamos de linhas de campo, ou linhas de força. Então, e essas linhas, elas estão em todas as direções, partindo da carga. Porém, existe uma convenção aí. Então, se a carga for positiva, essas linhas são convencionadas, elas saem da carga, apontando para fora. Então, as linhas de campo ou linhas de força, elas saem apontando para fora em todas as direções. Inclusive, saindo do monitor aí, da tela de vocês, porque é uma coisa tridimensional. Se a carga for negativa, também vai haver essas linhas de campo aí, ou linhas de força em todas as direções. Só que a convenção é um pouquinho diferente. Tá? Enquanto que na carga positiva é convencionado que as linhas de campo ou linhas de força saem da carga, na carga negativa, a convenção é o contrário. As linhas de campo, elas vêm do infinito e apontam para a carga negativa. Tá? Então, está aqui, ó. Então, dependendo da situação, o campo pode ser vertical, horizontal, o que for. Mas as linhas de campo, sendo a carga positiva, elas saem da carga positiva. Sendo negativa, elas entram na carga negativa. Agora, o sentido desse campo elétrico. Bom, o sentido vai depender dessa carga Qzinho aqui, ó. Vai depender dessa carga Qzinho. Lembrando que essa carga Qzinho, se ela existir, ela é uma carga de prova. Então, vai ser o seguinte, ó. Se a carga Qzinho for maior do que zero, o que vai acontecer? O campo elétrico e a força elétrica, eles vão ter o mesmo sentido. Agora, por outro lado, se essa carga Qzinho for menor do que zero, o campo elétrico e a força elétrica terão sentidos opostos. Bom, quero dizer o seguinte, ó. Se eu tenho aqui minha carga Qzão, tá? A uma distância dessa carga Qzão, eu tenho aqui minha carga Qzinho. Opa, peguei. Aqui. Então, aqui é minha carga Qzinho. Bom, suponhamos que essa carga Qzinho seja menor do que zero, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Me diz que o campo e a força têm sentidos contrários. Então, se um determinado exercício me afirmar, né, veja bem, me afirmar que a força elétrica aponta para cá, quer dizer, a força elétrica está atuando para a minha direita, digamos assim, o meu campo elétrico está vindo para a esquerda. Significa dizer que essa carga Qzão aqui, ó, ela é negativa, tá? É isso que vai te informar aqui. Agora, por outro lado, se eu tenho a carga Qzão aqui, ó, aí eu tenho a minha carga Qzinho, distante lá, uma certa distância de Qzão. Então, vamos lá. A minha carga Qzinho, opa, tô ligando a régua aqui sem querer. Aí a carga Qzinho, ela é positiva. E me diz que a força elétrica em questão, ela aponta para cá, ó. Mas a carga Qzinho também é positiva. Então, significa que o campo elétrico aqui, ó, também está apontando para cá, ó. Então, o campo elétrico está para a minha direita e a força elétrica também vai estar para a minha direita, significando que essa carga Qzão, ela tem que ser positiva, para que isso seja concretizado, digamos assim.
Então, aqui é o caso mais geral possível. Por outro lado, se essa carga for uma carga pontiforme, a carga que gera o campo for uma carga pontiforme, o que vai acontecer? Ora, campo elétrico é força sobre carga. Mas nós já vimos que a força é o quê? K, Qzão, Qzinho, né, porque são duas cargas, sobre a distância entre elas ao quadrado. Então, se eu pegar o valor da força F aqui, ó, e substituir aqui, eu vou encontrar que o campo elétrico também pode ser encontrado como sendo K, Qzão, sobre D ao quadrado. É uma outra forma de calcular o campo elétrico quando você sabe quem gera o campo. Então, observe o seguinte, dessa expressão aqui, ó, que independendo da presença de uma carga de prova, o campo elétrico ele sempre vai existir se houver uma outra carga gerando esse campo. Então, veja bem, essa carga Qzão aqui, ó, ela é a carga que gera esse campo elétrico, independendo se tem outra carga ou não. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, como é que eu vou mostrar isso para vocês? Simples. Vamos lá no nosso simulador aqui agora. Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir aqui o simulador e fechar um pouquinho a nossa telinha lá. Primeiro eu vou pegar uma carga positiva e vou colocar ela aqui assim, mais ou menos. Ó. Então, observa que na carga positiva eu tenho várias linhas de campo ou linhas de força em todas as direções, saindo da carga positiva. Essas linhas de campo ou linhas de força, elas podem ser observadas experimentalmente. Aí é possível fazer um experimento de tal maneira que você vai ver essas linhas. O que você não vai ver é a setinha, porque a setinha é uma convenção. Foi convencionado ser assim e tem funcionado muito bem até os dias de hoje. Mas as linhas de campo ou linhas de forças, elas existem. O que não existe são as setinhas. As setinhas são convenções. Então, aqui está uma carga positiva. Então, em volta dessa carga aqui, eu tenho uma região de campo elétrico. Observa que à medida que eu vou me afastando, as setinhas vão ficando cada vez mais clarinhas, até que chega um ponto que elas, ó, nem existem mais. Então, significa dizer que o campo elétrico, ele depende da distância. À medida que você vai se afastando, tá, da carga geradora do campo, esse campo elétrico vai perdendo intensidade. Até que chega um momento que a intensidade é tão pequenininha que ela é praticamente zero. Então, é isso que acontece. Então, o campo elétrico aqui, ele depende da distância. Agora, ele depende da carga, de uma carga que gere esse campo. Então, se eu retirar essa carga aqui daqui agora, ó, retirar ela daí, ó, não tem campo elétrico nenhum aqui, porque aqui não tem carga? Bom, depende. Possa ser que aqui eu tenho várias cargas, mas todas elas estão eletricamente neutras. Então, o campo elétrico das cargas positivas e negativas dentro do objeto neutro, eles se anulam. Então, como a propriedade de carga elétrica como um todo não existe, ela é nula, na verdade, não vai haver campo elétrico por uma carga nula. Agora, ó, se eu colocar um objeto aqui agora, carregado, ó, com carga negativa, olha o que vai acontecer. Ó. Pronto, eu tenho um campo elétrico aqui. Ó. Então, eu tenho infinitas linhas de campo, ou linhas de força, e essas linhas apontam para a carga negativa, mostrando para você que aqui eu tenho um campo elétrico. E quanto mais próximo eu estou dessa carga negativa, mais clara estão sendo as setinhas aqui, indicando as linhas de campo, ou seja, mais intenso é o campo elétrico. E da mesma forma que anteriormente, à medida que eu me afasto, o que acontece com a cor das setinhas? Vai ficando cada vez mais fraca, até que chega um momento que nem tem mais setinha aparecendo. Então, o que acontece aqui nesse caso? O campo elétrico, ele depende da distância. Quanto mais distante, tá, a carga estiver da carga que gera o campo elétrico, mais fraco vai ser esse campo elétrico. Bom, tá, tudo bem. Então, coloquei uma carga negativa aqui e coloquei... Agora é o seguinte, a gente já viu, né, que carga de sinais contrários se atraem, enquanto que carga de mesmo sinal se repelem. Por que isso acontece? Então, vamos manter aqui a carga negativa e vamos colocar uma carga positiva aqui perto.
Lembrando que, se é carga positiva, em volta dela vai ter um campo elétrico também. Então, vamos colocar essa carga positiva aqui, ó, próxima de uma carga negativa. Então, a princípio, vai existir uma força de natureza elétrica, e nesse caso é uma força de atração. Agora nós vamos ver por que é uma força de atração. Por causa disso, ó. Se você prestar atenção, o campo elétrico da carga positiva, ele vai se direcionando para a carga negativa. Então, as linhas de campo ou linhas de força entre as duas cargas, elas vão meio que se completando, ó. Essa interação elétrica aqui é que demonstra o porquê das forças serem de atração. Então, ó, se eu afastar a minha carga positiva, o que acontece com as linhas de campo? Elas vão perdendo intensidade aqui no meio, ó, mas ainda assim, ó, elas saem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. Quer dizer, o campo da carga positiva, ele meio que completa o campo da carga negativa e vice-versa. Então, por essa razão aqui, ó, é que é uma força de atração. Experimentalmente, dá para fazer um experimento, né, não tão complicado, que mostra essas linhas. Isso foi feito em laboratório. Então, essas linhas de força ou linhas de campo elétrico, entre uma carga positiva e uma carga negativa, quando estão próximas, elas interagem, formando esse padrão aí desse desenho. Por isso que a gente diz que a força é de atração. Então, a força elétrica, para que ela exista, é necessário que haja um campo elétrico. Agora, não necessariamente todas as vezes que você tiver um campo elétrico, vai haver uma força elétrica atuando. Aqui, por exemplo, eu tenho duas cargas interagindo. Eu tenho o campo elétrico dessa carga e o campo elétrico dessa outra carga. Esses dois campos elétricos interagem através de uma força. Aí tem uma força aqui de atração. Porém, se eu retirar essa carga daqui, ó, o que acontece? Eu continuo com o campo elétrico, mas eu não tenho mais força elétrica. Então, se existe uma força de natureza elétrica, é porque existe um campo elétrico associado a essa força. É obrigatório a existência desse campo. É impossível você ter uma força elétrica atuando num objeto, numa carga, que seja, uma força elétrica, e não haver um campo elétrico. Se existe uma força atuando, e essa força é de natureza elétrica, pura e simplesmente elétrica, é porque existe um campo elétrico associado. Agora, falar assim, tem uma força que está atuando ali. Tá, mas qual? Se for uma força mecânica, aí pode ser a gravidade, pode ser uma outra pessoa, um agente externo que está atuando, entendeu? Agora, se for uma força elétrica, então tem um campo elétrico ali. Agora, todas as vezes que numa região existe um campo elétrico, não significa que haja uma força elétrica. Vai depender se tem alguma coisa ali dentro que está sofrendo a ação desse campo. Então, nós vimos aqui agora por que a força é de atração e por que é de repulsão. Então, ó, vamos manter essa carga positiva aqui, ó, e vamos pegar uma outra carga positiva e vamos se aproximar aqui, ó. Lembrando que, em torno das duas cargas positivas, haverão dois campos elétricos, um campo de cada carga. E as linhas de campo ou linhas de força na carga positiva, elas apontam sempre para fora. Então, ó, quando eu soltar aqui a carga positiva, olha o que acontece. Ó, vou até afastar mais um pouquinho aqui. Ó. Se você observar, ó, as linhas de campo ou linhas de força dessa carga aqui à esquerda, elas saem da carga, só que quando chega aqui, ó, elas meio que encontram as linhas de campo ou linhas de força da outra carga, que também é positiva. E essas linhas não se complementam, as linhas se afastam, ó. Elas nem sequer se tocam, elas vão se afastando. Então, por essa razão é que a força de interação elétrica entre duas cargas de mesmo sinal é sempre no sentido de haver uma força de repulsão. Aqui o padrão, ó, eu tenho duas cargas negativas, né? O padrão de linhas, ó, é sempre apontando para fora. Agora, se eu tirar as duas cargas positivas aqui, ó, e colocar duas cargas negativas, ó, vou pegar uma carga negativa, vou colocar aqui, vai estar seu campo elétrico. Vou pegar outra carga negativa, colocar aqui, ó, acontece a mesma coisa. Se eu afastar, ó, você vê que as linhas também continuam não se aproximando uma da outra, continuam se afastando.
Se eu aproximar, ó, vai acontecer a mesma coisa, elas continuam, ó. Você vê aqui no meio, ó, as linhas estão sempre vindo do infinito apontando para a carga, ó. Mas aqui parece que não existem linhas, elas não se tocam, não se cruzam nessa região aqui, ó. Não há uma interação de complementação entre as linhas, porque entre as duas cargas há uma força de natureza elétrica, só que nesse caso é uma força de repulsão. Então é por esse motivo que todas as vezes que duas cargas de sinais contrários estiverem próximas, a força é de repulsão. Um campo elétrico apresenta em um ponto P de uma região a intensidade de 6 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determinar a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga pontiforme Qzinho, colocada no ponto P, nos seguintes casos. Na letra A, Qzinho é 2 microcoulomb, e na letra B, Qzinho igual a menos 3 microcoulomb. Então, para ilustrar, vamos dizer o seguinte, ó, nós temos aqui um ponto P, numa região do espaço, e ele está onde existe um campo elétrico. Esse campo elétrico está na horizontal, no sentido da esquerda para a direita. Então, esse campo elétrico ó, está para cá, dessa forminha aqui. Ó. Então, aqui está o meu campo elétrico, de intensidade 6 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb. Então, essa região aqui existe o campo elétrico, e aqui eu tenho um ponto P. Nesse ponto P é colocado uma carga, né? E essa carga assume dois valores aqui. Então, na letra a carga colocada, ela vale 2 microcoulomb. Então, dá 2 microcoulomb. Isso aqui é 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ele quer que nós encontremos a intensidade de direção e sentido da força elétrica que vai atuar nessa carga quando ela é colocada nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, bom, eu vou aproveitar esse mesmo desenho aqui para ilustrar a letra A. Então, eu vou pegar aqui esse desenho, vou reproduzi-lo aqui embaixo. Então, observe o seguinte. A carga na letra A ela é positiva. Então, quando ela é colocada nessa região de campo elétrico aqui, ou quando ela é colocada aqui, o que vai acontecer? Ela vai ficar sujeita a uma força elétrica, devido à presença do campo elétrico aqui. Esse campo elétrico terá as seguintes características. A primeira característica, ele vai ter a mesma direção, a força elétrica vai ter a mesma direção que o campo elétrico. Então, a força elétrica, se o meu campo elétrico está para a minha direita, a minha força elétrica também vai estar para a direita, ó, vai estar para cá. Então, estou colocando ela aí, tá, de azul aqui. Então, a minha força elétrica vai ter essa direção e o sentido dessa força elétrica. Como essa carga Qzinho é positiva, a força vai ter o mesmo sentido que o campo. Então, na letra a direção da força elétrica é a mesma direção do campo elétrico, ou seja, na horizontal. Tá? O sentido da força elétrica, bom, o sentido depende do sinal da carga Qzinho. Como Qzinho é maior do que zero, tá? Tem o mesmo sentido. Se o sentido do campo é da esquerda para a direita, a força vai ter o mesmo sentido. Então, ela vai ser da esquerda para a direita. Bom, falta agora encontrar a intensidade da força. O campo elétrico, nessa situação, ele pode ser encontrado como sendo a força sobre a carga. Lembrando que essa carga aqui é a carga que sofre a ação do campo através de uma força. Então, daqui eu posso tirar que a força elétrica é a carga vezes o campo. Então, a carga é 2 microcoulomb. É 2 vezes 10 a menos 6. E o campo elétrico na região é 6 vezes 10 a quinta. Esqueci de colocar o 5, cortou aqui. Tá? Então, agora resolver essa conta aí. Ó.
2 vezes 6 me dá 12. Aí eu tenho multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, ó, menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, ó, 12 vezes 10 é menos 1, isso aqui é 1,2 newtons. Então, a minha força elétrica nas condições da letra A, ela vale 1,2 newtons. Agora, vamos na letra B. Ó. Vou aproveitar o mesmo desenho. Então, vou colocar o desenho aqui embaixo. Tá? Esqueci de botar o 5 aqui. Bom, na letra B, a carga agora é menos 3 microcoulomb. Então, a carga ela vai menos 3 microcoulomb. Ou seja, menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Bom, a carga que é colocada aqui nesse ponto P agora ó, é uma carga negativa. Então, o Qzinho agora é negativo, menor do que zero. O campo elétrico está na horizontal, da esquerda para a direita. A força elétrica aqui também vai se encontrar na mesma direção que o campo. A direção não vai mudar. Então, a direção ó, continua sendo na horizontal. Tá? Agora, o sentido da força elétrica. Bom, o sentido continua dependendo da carga Qzinho, só que Qzinho agora é negativo. Então, o sentido da força é oposto ao sentido do campo. Tá? Então, se o campo é da esquerda para a direita, a minha força elétrica vai ser da direita para a esquerda. Então, minha força elétrica vai estar para cá. Ó. Aqui vai estar minha força elétrica nessa situação da letra B. Ó. Então, o sentido vai ser da direita para a esquerda. Tá? Bom, agora falta a intensidade. A intensidade da força eu vou calcular de maneira análoga ao que eu fiz aqui. Ó. A força é a carga vezes o campo. Então, a carga nesse caso é menos 3 microcoulomb. Só que o menos aqui só está indicando o sentido da força. Então, eu vou colocar apenas o valor, 3 vezes 10 a menos 6, vezes o campo elétrico na região, que é 6 vezes 10 a quinta. Então, ó, 3 vezes 6 dá 18. 10 a menos 6 vezes 10 a quinta, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes, menos 6 mais 5, vai dar menos 1. Então, isso aqui vai me dar 1,8 newtons. Então, a força elétrica nas condições da letra B, tá? Vai ter essa intensidade aí, ó, 1,8 newtons. A força vai estar na horizontal e o sentido contrário do campo elétrico, da direita para a esquerda. Ok? Vamos passar para o próximo exemplo agora. Uma carga Qzão de menos 4 microcoulomb fixa encontra-se no vácuo, conforme indica a figura. Bom, não está ao lado, né? Está aqui embaixo a figura. Determinar num ponto P a 20 centímetros da mesma a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico, na letra A. E na letra B, ele quer a intensidade, direção e o sentido da força elétrica que atua numa carga Qzinho de 5 microcoulomb, colocado nesse ponto P aqui. Ó. Então vamos na letra A primeiro. Bom, na letra A não tem carga nenhuma aqui. Então, campo elétrico é força sobre carga de prova. Só que na letra A não existe carga aqui é só um ponto, uma posição no espaço. Então eu não tenho nenhuma carga elétrica sofrendo a ação do campo através de uma força. Então essa expressão aqui ó, não dá para eu usar. Tá? Não é possível usar exatamente por eu não ter uma carga de prova nesse ponto. Por outro lado, o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, quer dizer, o campo elétrico gerado num ponto distante de uma carga pontiforme, ele pode ser encontrado como sendo K vezes a carga que gera o campo
sobre a distância ao quadrado da carga até o ponto. Então, na letra A, basta eu aplicar isso aqui, tá? Então, o campo elétrico aqui vai ser K, é constante, 9 vezes 10 a nona. Q é a carga que gera o campo, que é essa carga Qzão aqui, ó, que ela é menos 4 microcoulombs. Só que o sinalzinho só vai me indicar que o campo elétrico aqui, ó, é de aproximação da carga, tá? Então, eu não preciso colocar o sinal. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 10 a menos 6 sobre a distância da carga até o ponto. A distância é 20 centímetros, isso aqui em metros é 0,2 metros, ou ainda 2 vezes 10 a menos 1, tudo isso ao quadrado. Agora é resolver essa conta aí, tá? Então vamos lá, ó. Bom, aqui embaixo eu posso levar logo isso aqui ao quadrado, ó. Resolver essa potência aqui, ó. 2 ao quadrado, vai ficar 4 vezes potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, esse 4 aqui, ó, pode ir embora com esse 4 aqui de cima. O que sobrou? 9. Então, aqui vai ficar 9 vezes. Aqui agora eu tenho a multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. Somos os expoentes, ó, 9 mais menos 6, mais 3. Ó. E lá embaixo ainda sobrou um 10 a menos 2. Ó. Então, agora eu tenho 9 vezes. Aqui eu tenho agora, ó, divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes, então fica 3 menos 2. 3 mais 2, 5 Newton por Coulomb. Então, esse é o campo elétrico, que é a intensidade dele. A direção desse campo elétrico aqui agora. Direção da reta que une Q, a carga Q, ao ponto P. A carga Q ao ponto P. Bom, sentido desse campo elétrico. Bom, aí Qzão é uma carga negativa, né? Segundo o enunciado, ó, vale menos 4 microcoulomb. Então eu vou ter infinitas linhas de campo ou linhas de força apontando para essa carga Qzão. Então as linhas de campo aqui, ó, elas vão estar assim, ó, apontando para Qzão em todas as direções. Ó. Vou colocar aqui para cima só para ilustrar. Então vai estar apontando para Qzão aqui, ó. Tá? Então nessa situação, o campo elétrico, o sentido dele é de aproximação da carga Qzão. Aproximando da carga. Vamos mudar só assim, aproximação. Opa, preciso trocar aqui. Aproximação da carga Q. Pronto, esse é o sentido, tá? Bom, agora vamos lá na letra B de bola. A letra B ele quer a intensidade, a direção no sentido da força elétrica que atua numa carga Qzinho de 5 microcoulomb colocado no ponto P. Então agora, nesse ponto aqui, ó, nós vamos colocar uma carga Qzinho, ó, de 5 microcoulomb. Então, nessa situação, essa carga Qzinho ela é positiva. Então, ela passa a sofrer influência do campo elétrico da carga Qzão, através de uma força elétrica. Então, nessa situação, tá? Essa força elétrica, ela vai ser a carga que sofre a ação vezes o campo. Então, a carga Qzinho é de 5 microcoulomb, então vai ser 5 vezes 10 a menos 6 vezes o campo elétrico naquela região, que nós calculamos aqui, ó, 9 vezes 10 a quinta. 9 vezes 10 a quinta. Então, ó, 5 vezes 9 dá 45. Aqui eu tenho uma explicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos os expoentes. Ó, menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, isso aqui me dá uma força de 4,5 newtons. Qual é a direção dessa força? A mesma direção do campo. Ó. Ou seja, da reta que une Q ao P. Qual é o sentido? Bom,
Como a carga que gera o campo, que é essa carga aqui, ó, que é Qzão, é uma carga negativa, o campo é de aproximação. Então o campo aponta para ela, tá? Então o campo elétrico aqui, ó, nesse ponto P, ele vai estar aqui, ó, apontando para ela. A força elétrica, tá? Ela depende do sinal dessa carga aqui, ó. Como essa carga é positiva, tá? Que é o que eu vou até colocar aqui embaixo. Então, como a minha carga Qzinho, ela é positiva, a força e o campo elétrico têm a mesmo sentido, tá? Então a força aponta para Qzão. Então a força no desenho ali, né, da minha direita para minha esquerda, estão se aproximando de Qzão, né? Aproximando de quê? Tá? Ou ainda da direita, né? Direita para a esquerda, apontando para Qzão, como você quiser, tá bom? Então, resolvido aí essa questão. Vamos pegar mais um próximo exemplo aí agora. Nós temos agora duas cargas pontiformes, uma de 4 microcoulomb e outra de menos 5 microcoulomb. Então, elas estão fixas, separadas entre si, no vácuo, pela distância de 6 centímetros. Ali que é as características do vetor campo elétrico, no ponto M, que é o ponto médio do segmento que une as cargas. Então vamos lá desenhar aqui só para ter uma ideia do que está acontecendo. Então aqui está uma carga. Vamos desenhar outra carga aqui. E vamos colocar aqui uma reta unindo as duas. Ó. Então essa aqui é a reta que une as duas. A distância dessa carga aqui até essa outra é 6 centímetros. Né? Então aqui ó, vale 6 centímetros. E ele me disse que ele quer o campo elétrico resultante no ponto médio, que é o ponto médio é bem aqui no meio aqui dessa reta. De tal forma que desse lado aqui você vai ter 3 centímetros e desse outro, ó, 3 centímetros. Bom, vamos chamar aqui de Q1 e aqui de Q2. Ó. Lembrando que a carga Q1 ela vale, de acordo com o enunciado, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a carga Q2, de acordo com o enunciado, vale menos 5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, observa que eu tenho que uma carga positiva, que é essa daqui, e uma carga negativa, que é essa outra. Então, significa que eu tenho dois campos elétricos aí. Eu tenho um campo elétrico gerado pela carga Q1 e um campo elétrico gerado pela carga Q2. Então, esse ponto médio, tá? Que eu coloco, deixa eu até botar aqui M de médio, ele é comum aos dois campos. Então, nesse ponto, eu vou ter dois campos elétricos atuando. O que ele quer, na verdade, é o campo elétrico resultante, que é a sobreposição desses dois campos. Então, eu tenho que analisar o campo de Q1 e o campo de Q2. Então, Q1. Q1 é positivo. Tá? As cargas positivas, né, tem um campo à sua volta, geram infinitas linhas de campo ou linhas de força. Todas as linhas de campo das cargas positivas, elas saem da carga positiva. Então, das infinitas linhas de campo aqui, ou linhas de força, uma linha vai passar exatamente sobre essa reta aqui, ó, que une as duas cargas. Tá? Então, vou ter um campo elétrico aqui para cá. Ó. Só que nesse caso, como o Q1 é positivo, esse campo elétrico vai apontar para fora. Tá? As linhas de campo ou as linhas de força das cargas positivas, elas sempre apontam para fora. Então, vou estar apontando para cá. Ó. Esse campo em azul, eu vou chamar de E1. É o campo elétrico gerado pela carga Q1. Tá? Bom, a carga Q2, ela vai ter o mesmo raciocínio. Ela vai gerar infinitas linhas de campo aqui, linhas de força. Uma dessas linhas vai passar exatamente nessa reta aqui, ó. Como a carga é negativa, as linhas de campo, linhas de força, apontam para a própria carga. Então eu vou ter um outro campo aqui, ó, sobrepondo o primeiro. Ó. Esse campo vai estar para cá, ó, que eu vou chamar de E2. Ó. Que é o campo devido à carga Q2. Então, nesse ponto M,
eu vou ter dois campos elétricos, os dois apontando, aliás, os dois na mesma direção, que é a horizontal, e no mesmo sentido. O campo elétrico resultante aqui, em questão, é a soma vetorial do campo E1 mais o campo E2. Nessa situação, como os dois campos estão na mesma direção, essa soma vetorial vai se transformar numa soma simples. Tá? Ainda estão no mesmo sentido, então é uma soma simples mesmo. Então basta achar o campo E1, achar o campo E2 e simplesmente somar. Tá? Se eles estivessem em direções distintas, aí não seria isso aqui. Se eles estivessem em sentidos contrários, também essa soma se transformaria numa subtração. Mas nesse caso aqui, não é. Então o campo elétrico resultante vai ser simplesmente a soma do campo E1 mais o campo E2. Agora é achar os dois campos. Então o campo elétrico é 1. Nesse ponto médio não existe uma outra carga. Tá? Então aqui eu tenho um campo gerado por uma carga pontual, que é a carga Q1. Então vai ser K Q1 sobre a distância de Q1 até o ponto médio ao quadrado. Então K é 9 vezes 10 a nona. Q1 vale, segundo o enunciado, 4 microcoulombs, né? Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6 sobre a distância de Q1 até o ponto M é 3 centímetros. 3 centímetros é 0,03 metros. Ou ainda 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar... Bom, aqui embaixo eu posso resolver logo a potência. Ó. Tá meio ruimzinho aqui de... Deixa eu ver se eu consigo escrever com calma. Aqui é menos 2. Então aqui embaixo, vamos resolver essa potência aqui primeiro. 3 ao quadrado dá 9. Então aqui vai ficar 9 vezes potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então eu posso dividir esse 9 com esse 9, dá 1. 1 vezes 4, dá 4. Aí aqui em cima eu tenho 10 a nona vezes 10 a menos 6, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, 9 mais menos 6, mais 3. E aqui embaixo ficou um 10 a menos 4. Então isso aqui vai ficar 4 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então fica 3 menos 4. 3 mais 4 dá 7 Newton por Coulomb. Então esse campo elétrico tem essa intensidade aí. Ó. Agora, o campo elétrico é 2, que é devido à carga que é 2. Eu vou calcular de maneira análoga. Vai ser K, Q2, dividido pela distância de Q2 até o ponto M ao quadrado. Então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes Q2, Q2 vale menos 5 microcoulomb, mas eu não preciso colocar o sinal. Então vai ficar apenas 5 vezes 10 a menos 6 sobre a distância de Q2 ao ponto M, continua sendo 3 centímetros. Tá? Então vai ser 3 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Então aqui embaixo, 3 ao quadrado vai ficar 9 vezes potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes, então dá menos 4 aqui. Ó. Então eu posso, mais uma vez, dividir esse 9 com esse 9 aqui, sobrou apenas o 5, vai ficar 5 vezes. Aqui eu tenho a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, então dá 3. Aqui embaixo permanece o 10 a menos 4. Então aqui, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, então vai ficar 7 Newton por Coulomb. Pronto, achei os dois campos. Agora eu posso calcular o campo elétrico resultante no ponto M. Ó. É a soma do campo E1 mais o campo E2. Então eu vou somar 4 vezes 10 a 7 Newton por Coulomb, mais 5 vezes 10 a 7 Newton por Coulomb.
Como as potências de 10 aqui são as mesmas, eu posso somar direto. Ó, 4 mais 9, 9 vezes 10, a sétima Newton por Coulomb, que é a minha resposta final do meu exercício. Então, o campo elétrico resultante aqui no ponto M, nesse ponto aqui, vai ter essa intensidade aqui, ó, tá? Que é o que ele queria. Pronto, resolvido o nosso problema. Vou pegar mais um agora. Bom, em dois vértices de um triângulo equilátero de lado 0,3 metros, né? Então aqui é um lado, né? Aqui é o lado também, lá tem a mesma medida. Encontra-se duas cargas positivas, tá? Eu vou tirar esse Q1, Q2 aqui, que eu aproveitei o desenho. Então, vou tirar esse 2 aqui. Então, aqui é Q e Q. E as duas cargas são positivas, ou seja, aqui é positivo e aqui também é positivo. Aí ele pede determinar as características do vetor campo elétrico resultante no outro vértice. Determinar as características, encontrar a intensidade ou módulo, a direção e o sentido. Então ele quer isso nesse ponto aqui, ó, tá? Então vamos lá analisar os sinais e os campos. Então essa carga aqui, ó, ela gera um campo elétrico à sua volta. Ela vai ter infinitas linhas de campo ou linhas de força. Uma dessas linhas vai passar exatamente nessa diagonal aqui, ó. Tá? Vai passar exatamente aqui, ó. Deixa eu botar mais certinho. Vai passar exatamente aqui. Tá? Como é uma carga positiva, as linhas de campo ou linhas de força sempre apontam para fora. Então eu vou chamar isso aqui de campo elétrico E1 devido a essa carga aqui, ó. A outra carga também vai gerar um campo elétrico nesse ponto. Ela vai ter infinitas linhas de campo, linhas de força, porém uma dessas linhas vai passar nessa outra diagonal aqui, ó. Tá? Então ela vai produzir esse outro campo elétrico aqui também apontando para fora, porque a carga é positiva. Então eu vou chamar esse campo elétrico aqui de E2, ó. Então eu tenho um campo elétrico E1 devido à carga, essa carga aqui, e tem um campo E2 devido a essa outra carga aqui. Então esses dois campos elétricos estão em direções distintas, uma na diagonal ascendente, outra na diagonal descendente. Então o campo elétrico resultante aí vai ser esse campo elétrico aqui, ó. Tá? Segundo a regra do paralograma, né, que vocês veem lá no primeiro ano. Então esse campo elétrico resultante, ele vai estar aqui, ó. Então ele vai estar exatamente nessa reta aqui, ó. Esse é o campo elétrico resultante. Vou tirar um pouquinho desse exagero aqui. Tá? Então aqui é o campo elétrico resultante. Bom, entre o campo E1 e o campo E2 existe um ângulo, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Como esse ângulo é oposto pelo vértice desse outro, que vale 60 graus, esse ângulo aqui também vale 60 graus. Então, qual é a direção desse campo elétrico resultante? Por conta desse desenho que foi dado, na horizontal. Então, a direção, já dá para tirar do desenho, ó, horizontal. Qual é o sentido desse campo elétrico? Bom, no caso aqui, da minha esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Agora, qual é a intensidade desse campo elétrico? Bom, o campo elétrico resultante ainda é uma soma vetorial. Do campo E1 mais o campo E2. Né? Só que a maneira de calcular essa soma vetorial não será uma soma simples. Por quê? Porque os dois campos têm direções distintas. Então, o campo elétrico resultante aí, para eu calcular a intensidade dele, eu tenho que apelar para a lei dos cossenos. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado vai ser o campo E1 ao quadrado, mais o campo E2 ao quadrado, mais 2 vezes E1 vezes E2, vezes o cosseno do ângulo θ, que é exatamente esse ângulo aqui, ó, entre os dois vetores. No nosso caso, θ é 60 graus. E o cosseno de 60 graus, para quem não se lembra, é 1/2.
Bom, o campo elétrico nesse caso, tá? Ele é gerado por cargas pontiformes e não existe nenhuma carga aqui nesse ponto para sofrer a ação desses campos através de uma força e por aí vai. Então a única maneira de eu calcular o campo elétrico aqui é utilizando essa expressão, ó, Kq sobre D ao quadrado. Nesse caso, os dois campos eles são gerados por cargas de mesmo modo, mesmo valor, né? 4 microcoulomb. E eles estão à mesma distância do ponto considerado. Então eu posso dizer o seguinte, ó, como as cargas são iguais, ó, Q iguais, né? D também é a mesma. Então eu posso concluir que o campo elétrico E1 é igual ao campo elétrico E2, que eu vou chamar simplesmente de E. Então, se eu substituir esse valor aqui, ó, de E, se eu substituir esse valor aqui, ó, aqui, olha o que vai acontecer. Então, meu campo elétrico resultante ao quadrado vai ser E ao quadrado mais E ao quadrado mais 2 vezes E vezes o cosseno de 60, que é meio. Então, daqui eu posso tirar ó, E ao quadrado mais E ao quadrado, dá 2E ao quadrado. Aqui eu tenho esse 2, vai dividir com esse 2 aqui, vai sumir. E vezes E é E ao quadrado. Então eu vou ficar com 3E ao quadrado. Então o campo elétrico resultante vai ser a raiz quadrada disso aqui, ó, porque o campo elétrico aqui está ao quadrado também. Ó. Então, na verdade, vai ficar E raiz de 3. Ó. Mas quem é esse campo elétrico E? É K, Q, sobre o lado do triângulo equilátero ao quadrado, vezes a raiz de 3. Ó. Agora é só substituir. O K continua sendo constante, 9 vezes 10 a nona, que é a carga que gera os campos aqui, ó, que ela vale 4 microcoulomb. Então aqui vai ficar ó, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb, né? Vezes o raiz de 3, tudo isso sobre o lado ao quadrado, mais o lado, que é essa distância aqui, ó, ela vale 0,3 metros. Ó. Então, o lado é 0,3 metros, ou 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, aqui embaixo ó, vai ficar 3 vezes 10 a menos 1, tudo isso ao quadrado. Então, resolvendo aqui embaixo agora, você vai ficar com 9 vezes potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, ó, menos 1 vezes 2, menos 2. Ó. Então, esse 9 aqui pode ir embora com esse 9 aqui em cima. Então, o que sobrou? Sobrou 4 vezes raiz de 3, né? 4 raiz de 3, vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, ó, 9 mais menos 6, vai ficar 3 positivos, dividido por um 10 a menos 2 aqui embaixo. Ó. Então, isso aqui vai ficar 4 raiz de 3, vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, então vai ficar ó, 3 menos 2, 3 mais 2, 5. Então o campo elétrico resultante, a intensidade dele é 4 raiz de 3 vezes 10 a quinta newton por coulomb. Pronto, aqui está a intensidade. A direção eu tiro do desenho, direção horizontal, e o sentido da esquerda para a direita. Resolvido meu problema. Vamos pegar mais um. Duas placas metálicas paralelas, eletrizadas com cargas de sinais contrários, estão colocadas no vácuo a 10 centímetros de distância uma da outra. Então, para ilustrar aqui, vamos desenhar as nossas placas aqui. Ó. Então, vou pegar aqui uma placa e vou desenhar outra aqui. Ó. Aqui a plaquinha aqui. Ó. E vamos desenhar uma outra aqui a uma certa distância. Aliás, vamos fazer... Já desenhei uma, né? Vamos ganhar tempo aqui. Vou pegar... Eu pego outra aqui, vamos desenhar as duas placas. Opa!
Vou botar ela aqui assim, mais ou menos. Pronto. Tá? Elas têm cargas de sinais contrários, né? Então, uma vai estar positiva. Poderia ser o contrário, que o raciocínio é o mesmo. E a outra vai estar negativa. Bom, nessa situação, vamos colocar aqui para ficar mais bem visível, né? Vai ser mais Q, aqui menos Q. Nessa situação, o que acontece? Nós vamos ter linhas de campo aqui, ó, entre as placas. Então, eu vou ter linhas saindo da placa positiva e indo em direção à placa negativa. Eu vou ter infinitas linhas de campo ou linhas de força. Eu vou desenhar só alguns aqui, só para ter uma ideia. Mas vocês têm que ter em mente que são infinitas linhas de campo ou linhas de força. Essas linhas saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa. Por isso que eu vou colocar essas setinhas aqui dessa forma. Tá? Então, aqui nós temos um campo elétrico. Esse campo elétrico, segundo o enunciado, né, o campo elétrico produzido pelas placas tem intensidade de 6 vezes 10 a 7 newton por coulomb. A distância das placas, né, essa distância aqui, ó, é de 10 centímetros. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulomb e massa 5 vezes 10 a menos 6 quilogramas é abandonada na placa positiva. Então a gente abandona uma carga aqui, ó. Uma carga Qzinha aqui, ó, tá? O que vai acontecer nessa situação? Essa carga Qzinho, ela é positiva, de acordo com o enunciado. Então ela vai sofrer uma força de repulsão da placa positiva. Então ela vai começar a se deslocar para cá, ó, através de uma força elétrica. Porém, essa carga foi abandonada aqui, ó. Então a velocidade dela inicialmente, né? Velocidade inicial é zero, porque ela foi abandonada. Então, quando ela é abandonada, largada, solta, a velocidade naquele ponto é sempre zero. Se ela for arremessada, lançada, atirada, não. Aí ela vai possuir uma velocidade inicial diferente de zero. Essa força elétrica aqui faz com que essa carga Qzinho comece a se deslocar em direção à placa negativa. Então aqui descreve um movimento uniformemente variado, porque vai implicar em ter uma aceleração. Tá? Então essa carga vai ser acelerada aí. Ela vai se movimentar. Então ele pede, supor desprezível a força de atração gravitacional sobre a carga elétrica, determinar. Na letra A, a força atuante sobre a carga elétrica. Então veja bem, eu tenho uma força atuando aí na carga elétrica. Nesse caso, a força ela vai ser carga vezes o campo. Ó. Tá? Então esse Qzinho é a carga que sofre a ação do campo. Essa carga Qzinho, ela foi dada ali, ó, 2 microcoulomb. 2 microcoulomb. Então você vai ter, ó, 2 vezes 10 a menos 6 vezes o campo elétrico, que ele também já te deu, ó, que é 6 vezes 10 a 7. Ó. 2 vezes 6 dá 12. 10 a menos 6 vezes 10 a 7. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base. Somos os expoentes, ó, menos 6 mais 7 dá menos 1. Aliás, dá mais 1, né? Então isso aqui me dá 120 newtons. Essa é a intensidade da força elétrica. Tá? Na letra B agora, ó, ele quer a aceleração da carga. Bom, todas as forças que atuam aqui nessa carga Qzinho é só essa força elétrica. Então ela é a própria força resultante. E lá do segundo ano, a soma de todas as forças que atuam no corpo é massa vezes aceleração, ó, segundo a lei de Newton. Então daqui eu posso tirar que a aceleração é a razão entre a força pela massa. Bom, mas ele me deu a massa aqui, ó. A massa da minha carga Qzinho está aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 6 quilogramas, ó. 5 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Então a força elétrica eu encontrei na letra A, que é 120 newtons, que eu vou escrever dessa forma aqui só para facilitar o meu cálculo. 120 é 12 vezes 10. E aqui embaixo vai ficar 5 vezes 10 a menos 6. Ó.
Pois bem, vamos lá, ó. 12 dividido por 5 dá 2,4. Então, isso aqui dá 2,4 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai. 1 menos 6, 1 mais 6, 7 newtons. Então, já achei a força aqui, ó. Aliás, a aceleração, errei aqui, né? Newtons não, tá? É metros por segundo ao quadrado. Dois vírgula quatro vezes 10 a 7 metros por segundo ao quadrado. Eu já encontrei a aceleração. Agora vamos lá, letra C. Ó. Ele quer a velocidade com que a carga elétrica atinge a placa negativa. Lembre-se, é um movimento uniformemente variado. Então, vale todas as equações de movimento uniformemente variado. Porém, eu não tenho o tempo expresso que a carga Qzinho leva para sair da placa positiva e chegar na placa negativa. Eu não tenho esse tempo expresso aí. Então, eu vou ter que utilizar aquela equaçãozinha lá, coringa, né, que era muito usada no primeiro ano, que é a equação de Torricelli. Velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Bom, a velocidade inicial ela é zero. Por quê? Porque a carga Qzinho foi abandonada naquele ponto. Então me sobrou simplesmente 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Então aqui vai ficar 2 vezes. A aceleração está aqui, a resposta da letra B. 2,4 vezes 10 a 7. E o espaço percorrido é a distância entre as duas placas, que é 0,1 metro. Ou ainda 10 elevado a menos 1. Então, a velocidade final ao quadrado vai ser 2 vezes 2,4 vai dar 4,8. Vezes, aqui eu tenho multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, né? 7 mais menos 1 dá 6, né? Então, aqui eu vou ter que a velocidade final vai ser a raiz quadrada de 4,8 vezes 10 a sexta. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 4,8, dá aproximadamente 2,19. Então, isso aqui vai ficar 2,19 vezes 10 a raiz quadrada de 10 elevado a 6, é 10 elevado a 3 metros por segundo. Está aqui a minha velocidade, que a carga Qzinho vai ter, né, quando atingir a placa negativa aqui. Ó. Aí, com isso, resolvemos os nossos exemplos aí. Tá?